Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Maranata Class aqui. Quem estudou a lição? E a gente está acompanhando aqui a lição Conexão, né? E o tema de hoje, Vivendo pela Fé, né? Então, eu espero aí que você está tendo uma experiência muito agradável, né? Realmente estudando aí o nosso auxiliar, realmente melhorando a conexão com Deus. E agora, né, a gente vai iniciar com uma oração, né? Então, nesse momento, vamos orar. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora nesse momento vamos relembrar o que a gente estudou durante a semana em relação à fé, e o nosso pedido hoje é que o Senhor nos ajude a ter mais fé, que o Senhor realmente faça a nossa fé cada vez mais fortalecida. Abençoa cada um que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. E o tema é Vivendo pela Fé, e justamente eu chamo aqui o meu amigo Everton para comentar, né? A gente inicia vendo aqui no sábado o Vivendo pela Fé, e apresenta pra gente aqui, né, o texto-chave, Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao 29. Ali a gente vê a história do pai que tem o seu filho possesso por um demônio surdo-mudo, né? E a gente vê ali, de fato, uma dinâmica, um debate, cuja dinâmica é justamente envolta sobre a crença, sobre a fé. E é justamente isso que a lição vai estar apresentando durante toda a semana. Inclusive, na tirinha é apresentado o seguinte: é hora de se conectar. A melhor conexão de todas. E então, de joelhos, o rapaz fala: menos Wi-Fi, mais Wi-Fi. É justamente daí. Wi-Fi no sentido de que, assim como o Wi-Fi não é visível, mas é um sinal que é transmitido e afeta todos aqueles que se conectam, a fé também nos conecta com Deus, embora não seja visível aos nossos olhos. A gente vai dar continuidade agora aí com o Domingo com o Daniel. O Wi-Fi Divino é o título do domingo, né? Que eu gostaria de trazer aqui textos que são muito curtos, mas é muito importante para a gente. Hebreus 11, versículo 1, que diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso daí traz uma grande ênfase numa coisa que, se você for ler Hebreus 11, 6 também, né? Já que a gente leu Hebreus 11, 1, mas Hebreus 11, 6 traz ali uma grande ênfase do que você deve buscar. Hebreus 11, 6, ele comenta que é impossível agradar a Deus sem a fé. E Efésios 2, versículo 8 e 9 diz que você é salvo por meio da fé, levando a gente a embasar o quê? Esse assunto que a gente está tratando é de suma importância para a vida de qualquer pessoa, não somente do cristão, mas para aquele também que quer se tornar ou quer conhecer a Deus. Ele precisa de fé, uma certeza de coisas que se espera, uma convicção de fatos que não se veem. E aí é onde entra a pergunta: como é que eu vou ter fé? Onde é que eu posso me agarrar nessa certeza? E isso daí aconteceu nos tempos de Jesus. Lá em Mateus 24, eles perguntaram: não dar-nos um sinal? Mais uma vez, não, mas qual vai ser o sinal de Cristo? Ele fala tantas coisas, e o que é que vai acontecer para que a gente possa dizer: olha, agora eu acredito. E eu acho que aí que está a grande pegadinha. Uma coisa que eu parei para refletir é que o que mais se pergunta, não, desde aquele tempo para os tempos de hoje, não é exatamente eu quero um sinal para crer, mas eu quero um sinal para não descrer. Eu não sei se vocês pegaram a ideia. As pessoas, elas já duvidam e elas querem encontrar alguma coisa para se agarrar, para às vezes deixar de duvidar, ou talvez até mesmo matar completamente a fé. Quando você vai pesquisar, por exemplo, sobre Deus na internet, vai sempre aparecer coisas de é um Deus sanguinário, será que Deus existe? Será que Jesus existe? Que são perguntas que aquele que quer ter a fé de fato não faria. São perguntas que aquele diria: não, olha, partindo do princípio que Deus existe, partindo do princípio que Cristo existe, eu quero chegar a Ele. Mas as pessoas se prendem mas será que isso é verdade? E tentam entender ali para: não, eu já estou vacilante e quero encontrar alguma coisa a me agarrar. E aqui, lá, quando a gente vê assim, o contexto, né, do domingo, ele traz que não importa qual sinal Deus desse para eles, eles não creriam.
A questão é que não importa o sinal, às vezes, que Deus ele pode dar hoje em dia para as pessoas que estão ali já chegando vacilante a Deus, porque ela vai encontrar um motivo para descrer, Everton. E isso daí a gente vê desde aquele tempo, porque o Deus que se fez carne veio, morreu, teve os soldados lá, depois que aconteceu todos os fatos, né? Terremoto, o templo ali rasgando no caso, o véu e tudo mais. As pessoas viram e disseram: olha, esse é o Deus verdadeiro. Eles creram. Enquanto os outros que julgaram a Deus, o que eles fizeram? Continuaram perseguindo os discípulos dele. Então, não importasse exatamente o que Deus fizesse para aquelas pessoas, elas se condenaram. E aí tem um bocado de gente que tenta ali provar a Deus de alguma forma. Eu acho que quando a gente fala de fé, acaba entrando muito nesse assunto, né? Provar a Deus de alguma forma, quando ela talvez nem queira exatamente ter um contato com Deus. Ela só quer ver se ela não está tão errada em colocá-lo à prova. Mas Jesus ele disse a Tomé: bem-aventurados são os que não viram e creram. Ele está dizendo que bem-aventurado você, que não viu essas coisas acontecerem, o mar se abrir, Jesus chegar ali e curar um paralítico, mas ainda assim deu um passo de fé e creu. Gostaria de finalizar, eu acho que o Everton vai querer comentar, justamente voltando a Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Ele diz, olha, não somente é impossível agradar a Deus sem a fé, mas quando a gente une com Efésios 2, versículo 8 e 9, ele diz que a fé é um dom de Deus. E o que me leva a pensar o seguinte: se é Deus que dá a fé, e aquela pessoa que duvida, ela está buscando o quê? Em materiais, em estudos, em vídeos do YouTube. Ela está buscando o quê? Se não estiver buscando exatamente a Deus. E aí acaba comprovando tudo que eu tinha comentado aqui. Porque ela tem que, na verdade, buscar com sinceridade aquele Deus, dizendo: eu vou dar realmente um passo de fé. Você que tem talvez uma fé relutante, você tem que dar o seu passo de fé e dizer: não, e que benefício Deus pode me dar, ao invés de dizer: será que esse Deus pode me dar alguma coisa? Busque sim a Deus com sinceridade, você verá grandes coisas acontecerem. Depois eu falo um pouco mais sobre a minha experiência com isso. É interessante também a gente só lembrar de um ponto que você mencionou aí, né? Que é a ideia de que será que Deus existe para passar partindo do pressuposto que Deus existe, né? É uma questão interessante que você citou um versículo lá que está no livro de Hebreus também, no capítulo 11, onde ele vai mencionar que é necessário que todo aquele que crê, então que no tocante à fé, é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador de todos aqueles que creem, certo? Né, para que a gente consiga se achegar a ele. E aí que é um papel interessante, porque tem um aspecto que é importante, é necessário que nós creiamos, mas ainda no domingo ele pontuou uma coisa importante que foi no que você mencionou no livro de Efésios, né? Efésios capítulo 2 ali, o verso 8 e 9, onde ele menciona que a fé é um dom de Deus, né? Então, partindo da ideia de Wi-Fi, como está sendo mencionado aqui também, eu vou até usar um exemplo meio bobo, certo? Que é a ideia justamente de como é que funciona um Wi-Fi hoje na nossa casa, no dia a dia, né? A gente tem um roteador, a gente tem os nossos dispositivos que vão estar sendo conectados ali via a comunicação, as ondas, né, os sinais que são apresentados ali, as ondas de Wi-Fi. O smartphone, ele não produz essas ondas, mas o roteador sim, ele apresenta e expande essas ondas para que outros dispositivos possam se conectar. Assim também é Deus. Ele é quem dá pra gente essas ondas, ele é quem dá pra gente esse sinal, e nós só o recebemos e então nos comunicamos com ele a partir daquilo que ele já nos dá, né? E é justamente daí que é interessante a gente entender essa dinâmica aqui, porque tudo o que você acabou de apresentar, Daniel, tem início em Deus e fim nele novamente. É realmente profundo aí. Inclusive, é uma coisa que, comentando aí sobre Hebreus, né? Everton tinha comentado aqui, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E aí fica aquela questão, né?
O ateu, ele precisa primeiro acreditar em Deus para poder chegar até ele. E aí eu gosto do que Rodrigo Silva comenta, que é essa palavra, né? É necessário que ele creia, essa palavra que foi colocado, não é um acreditar de forma cega, mas é acreditar com base em alguma coisa. Ou seja, é como quando você vai pedir um empréstimo no banco, você sabe, você já ouviu que pessoas pediram empréstimo e conseguiram tirar o empréstimo, então você tem a possibilidade de tirar o empréstimo. Dado que existe a possibilidade, então você está indo crendo que é possível e não que você tem certeza. Então, nesse caso, essa palavra aí que é colocada não é no sentido de você ter certeza, mas até porque, obviamente, tudo isso vem de Deus, né? Então você tem que pedir. E aí, fazendo aqui um link com a segunda-feira, que é fé viva, você vê que lá na história de Marcos 9 é mostrado que o homem, né, o pai ali, chega para Jesus e diz o seguinte: se o Senhor pode fazer alguma coisa, né? Então, ele duvidava que Jesus poderia fazer, mas ali a resposta que Cristo vai e fala para ele é o seguinte: é muito profundo, né? Quando realmente, na verdade, a resposta que o homem dá a Jesus, uma vez que Jesus responde para ele, ele fala o seguinte: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, um grande ponto aqui, uma vez que Jesus ele diz que tudo é possível ao que crê, o homem entende o que a gente precisa entender. Uma vez que a fé vem, talvez ele não tenha entendido esse negócio, mas aí fica pra gente, né? Uma vez que a fé vem de Deus, né? Então ele pode nos ajudar a fortalecer essa fé. A fé ela pode ser tanto enfraquecida como fortalecida. Ela não Jesus ele fala que a fé ela pode ser tal qual um grão de mostarda, né? A gente poderia, se a gente tivesse uma fé pequenininha, como um grão de mostarda, ela poderia agora mover montanhas. E aí alguns poderiam pensar assim: ah, então eu posso ter uma fé pequena, uma fé quase inexistente, e aí eu posso mover montanhas? Não. O grande ponto é uma fé que ela cresce, né? Uma fé que ela começa pequena, mas ela vai e se torna a maior árvore. É justamente essa fé que a gente precisa ter. Perceba ali que o homem ele começou não tendo fé, né, em Cristo ali, mas de fato, na hora que Cristo fala para ele: olha, tudo realmente pode acontecer ao que ele que crê. Então a fé dele cresceu e disse: me ajuda na minha falta de fé. O grande ponto ali da mesma forma que uma pessoa que é totalmente cética, ela pode ser agora uma pessoa com muita fé, um crente fervoroso, nós também podemos realmente crescer, fortalecer a nossa fé, tal qual um músculo, né? Tal qual um corpo que agora você exercita e ele vai agora fortalecer, ficar cada vez mais forte. O que a gente não pode fazer é ter uma fé emprestada. Então você vê ali na parábola das 10 virgens, onde elas tinham uma fé rasa, né? Uma fé emprestada, uma fé que de fato, quando veio um momento de dificuldade, ela agora se demonstrou não ser forte o suficiente para subsistir. E o que a gente tem que fazer realmente sondar o nosso coração e pedir para que o Senhor renove a nossa confiança nele. E agora eu chamo aqui Everton para falar sobre fé e sentimentos. É possível realmente a gente medir a nossa fé, a força da nossa fé a partir dos nossos sentimentos? E aí é uma questão interessante, né? Primeiro ponto, acredito que a gente precisaria entender que há uma distinção entre as duas coisas, não são sinônimos, né? Fé não é sentimento, são duas coisas totalmente diferentes. Sentimentos são situações, inclusive muitas vezes involuntárias, que chegam em nossa vida, certo? Então a gente às vezes vai poder estar se sentindo triste, cansado, indisposto, feliz, alegre ou não, né? A gente tem todo esse cenário. Fé não. Fé é algo, como diz lá em Hebreus capítulo 11, logo no primeiro verso, é algo concreto, é firme, eu tenho certeza, certo? Eu tenho confiança. A fé, ela se baseia nisso. É algo que vai para além do que eu sinto, né? E que está associado diretamente ao que eu acredito. E o que eu acredito também não é sentir. Ellen White vai pontuar, inclusive, uma questão muito interessante aqui, ó. Porque ela diz, ó, muitos não exercem aquela fé que tem o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes experimentar aquela sensação que unicamente a fé pode trazer. É aquela ideia de que, eu não estou me sentindo bem, por isso eu acredito que não tenho fé, ou eu não estou me sentindo bem, então eu não vou fazer isso, eu não estou me sentindo
feliz, eu não estou com vontade de orar, então eu não oro. Eu não estou com vontade de estudar a Bíblia, então eu não estudo. Eu estou com vontade de acreditar, então eu não acredito. Eu estou triste. Enfim. Né? E ela menciona, sentimento não é fé. Cabe a nós, como Danilo bem mencionou, aquela relação do músculo, exercitar a fé. Mas aquele sentimento de alegria e bênçãos, Deus é quem dá. O sentimento, no fim das contas, ele é um resultado de quem tem fé. O sentimento positivo é um resultado de quem tem fé. Então, eu não preciso do meu sentimento para poder exercer minha fé, conforme o texto bíblico diversas vezes apresenta e conforme a lição também está chamando a gente a atenção agora nesse momento. Ele não ignora nem descarta a nossa razão, pois nos criou a sua imagem e nos convida ao diálogo, como fez com Abraão, Moisés e Jacó. Precisamos, então, crer em Deus para além de nossa fé e para além também das argumentações, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos que possam surgir em nossa vida. A fé, ela é uma certeza, é um firme fundamento das coisas que a gente espera. No fim, somos nós que escolhemos alimentar a fé ou a incredulidade. E essa escolha define nossa direção. Eu quero só puxar o gancho ainda para aquela história que está lá em Marcos, porque se você for observar bem aquela história lá, ele vai estar apresentando um homem que tem dúvidas, um homem que tem questionamentos, certo? Aquele pai, depois de tanto tempo, disse que desde que ele era que o menino era novo, muito novo, aquele menino já era possesso. E o pai diz que durante todo esse tempo, até aquela situação, ele já procurou de todas as formas, inclusive os discípulos que estavam ali agora a poder fazer a missão, não foram capazes de expulsar aquele demônio. O homem, então, diante de Jesus, Jesus pergunta, você tem fé? E você observa que é justamente aquela questão de dúvida, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer alguma coisa, né? Aquela incredulidade, aquela dúvida, mas Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível. Né? E aí vem aquela resposta interessante, que é aquele mérito que você pontuou, né? Eu não preciso ter uma fé extremamente forte desde o início. Desde que eu seja sincero e tenha fé, como ele falou, eu creio, Senhor. Me ajuda na minha incredulidade, né? Na minha fraqueza. Então é reconhecer, mas não baseado em sentimentos, e sim baseado na convicção que Deus nos concede. Muito bom, muito bom. Você vê aí, inclusive, um último comentário sobre Marcos 9, é justamente que quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, por que não podemos fazer isso? E aí Jesus ele vai e fala o seguinte, esta casta não pode sair senão por meio da oração. Então, isso daí se relaciona com o estudo que a gente teve, né, na semana passada. Então, perceba aí que não vinha, a cura não ia vir dos discípulos, mas vem de Deus. É realmente uma fé que só Deus ele pode realizar. Tudo é possível naquele que crê, mas é por quê? Porque Deus é infinito, Deus é o realmente. Não uma fé no sentido de, porque alguns já se acreditam, né? Energias positivas, etc. E o universo vai cooperar para o bem. Não, é Deus que assim quer, e aí de fato ocorre o efetuar. E agora, para quarta-feira, a palavra, né, nossa palavra da rede semântica é fé. E aí eu quero convidar a Jean para poder comentar sobre fé. E aí, Jean? Isso, muito bem. Valeu, Danilo. Vocês pontuaram de uma maneira bem clara essa questão da fé, mas se faz necessário a gente refletir um pouco mais, além do que a gente já tem refletido, com certeza você ao decorrer da semana, quando chegou aqui na quarta-feira, com certeza já tinha muita coisa a comentar, a falar em relação à fé, mas aí a gente percebe até aqui, tudo que vocês falaram, que a fé é algo vital na vida do cristão, né? Ele precisa ter fé naquilo que ele acredita, ele precisa ter fé naquilo que é apresentado para ele através da palavra de Deus, e ela realmente se torna muito necessária para a nossa vida. E aí, quando a gente chega aqui na lição, nesse momento da quarta-feira, tem dois momentos aqui, eu queria só ler 2 pontos aqui que eu achei muito importante, que diz assim, a falta de confiança limita o agir divino e mostra que a incredulidade não é apenas dúvida, mas uma barreira que impede a graça de agir.
Então perceba a necessidade de nós desenvolvermos realmente uma fé genuína no nosso Deus. E um outro ponto diz assim: a fé verdadeira não ignora as tempestades, mas descansa na presença de quem tem poder sobre todas elas. Então, o fato de ter fé não quer dizer que eu não vou viver problema nenhum, que o que acontecer, as adversidades que vier sobre minha vida, eu vou dizer, não deixe comigo, porque eu tenho fé e tudo vai passar de maneira tranquila, né? Só que, na verdade, não é bem dessa forma, né? A gente não mistura essas ideias. Só que o fato de nós termos fé, mesmo passando pelas provações, mesmo passando pelas dificuldades, a gente sabe em quem nós acreditamos. Então, por isso que ela é vital na nossa vida. Então, todos nós, você jovem que está nos acompanhando, que está nos assistindo, você precisa aprender a desenvolver realmente essa fé em Cristo, né? Porque isso é, como eu falei, vital na vida de qualquer cristão. Você vê aí, né? Não é o quanto você acredita, mas em quem você acredita. E aí a gente vê na quarta-feira justamente alguns personagens que não eram judeus e tiveram grande fé. Mas agora na quinta-feira a gente vê agora pra gente, né? Então continuando com personagens que não são judeus. Né? Lá em Abacuque 2:4 ele fala: mas o justo viverá pela sua fé. E aí, Daniel, como é que será a fé nos últimos dias, que é onde a gente está? E aí eu gostaria de trazer a curiosidade de que quando a igreja adventista, né, especificamente, ela foi nascendo e crescendo, as pessoas discutiam muito da maneira que seriam salvas. E eles focaram por muitos anos em temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, levando quase uma salvação por obras. E eles deixavam de lado quase toda a fé para a maneira de ser salvo. Mas é Apocalipse capítulo 14, versículo 2, ele diz: aqui está a paciência dos santos, os que estão nos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a igreja ela foi amadurecendo e entendeu que tem que andar junto a questão de fé e a de obras. No caso, a gente vai fazer obras a partir do momento que você crê, né? Não você vai fazer coisas para crer. Isso daí, porque se você chegar, por exemplo, pegasse aqui o exemplo do rapaz, não, você salva aqui por meio de Deus. E ele dissesse, não, mas você crê? Não, deixa eu fazer aqui o negócio, vou botar aqui a mão no menino, ele vai tirar o demônio. Você está se enganando, essa é a verdade. Porque tinha que ser por meio da fé. E aí eu gostaria de compartilhar um exemplo comigo, né? Porque aqui na quinta-feira foca muito na ideia de ter fé, principalmente nos últimos dias, e como a gente nasceu nos últimos dias. Quando eu era adolescente, eu estava buscando aprender sobre o que eu cria, porque como eu acabei crescendo na igreja, eu não tinha aquele embasamento de tipo, não, por que eu creio? E a Bíblia, ela vai e te dá uma prova de tipo, olha, você tem que crer baseado em algo, não é uma crendice. Você não vai tirar a fé assim do nada. Você tem que estar embasado em algo. E aí eu fui estudando os livros de Daniel, os livros de Apocalipse, o livro de Apocalipse de Daniel, que eram livros, inclusive tirando Apocalipse, mas focando aqui no Daniel, livros que tinham no tempo de Jesus. Livros que aquelas pessoas, como voltando um pouco, né, para o que eu tinha falado no domingo, que estavam pedindo um sinal, eles tinham ali, estava acontecendo na frente deles os sinais. O Messias tinha chegado e eles ali ainda tinham dúvidas. E como o Domingo tinha comentado, e acabo vendo isso daqui também na quinta, eu obtive fé em ver profecias se cumprindo, as coisas fazendo sentido, ver que existe de fato um Deus verdadeiro e vivo que cuida de mim. E isso daí gerou fé na minha vida, que foi necessário para que eu estivesse aqui hoje. Se eu me mantivesse do jeito que estava, não, eu vou fazer por costume, talvez eu não teria deixado você entrar na universidade. Mas aí é onde é que entra. A fé não é somente importante para te salvar, mas para te manter. E eu deixei agora de fazer as coisas que eu fazia
porque eu era uma criança e não entendia o porquê que eu fazia, para agora dizer, opa, eu entendo o porquê eu quero fazer isso. Por exemplo, a questão de guardar o sábado, agora eu entendo por que eu tenho que orar. Agora eu entendo por que pedir perdão por pecados. Quando você é criança, você quer entender por que teria pecados, né? E aí você vai agora, por meio da fé, o Espírito Santo vai te dando visão, vai te dando caminhos que sem a fé você não conseguiria ver. E agora eu passo para o Danilo compartilhar conosco a palavra. Fé em crescimento. Exatamente, é muito forte saber aqui, Apocalipse 14:12, né, como você tinha citado, que realmente o povo dos últimos dias ele vai ter a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? E aí, na parte da sexta-feira, fé em crescimento, lá no livro O Desejar Todas as Nações, página 344, enfatiza justamente o que eu tinha falado sobre o grão de mostarda, né? Ele fala o seguinte: quando a semente da mostarda é lançada na terra, o minúsculo grão aproveita todo o elemento provido por Deus para a sua nutrição e se desenvolve rapidamente, de forma vigorosa. Se você tem uma fé como essa, vai se apoderar da palavra de Deus e de todos os meios eficazes providenciados por Ele. E então todos os obstáculos colocados por Satanás, eles vão se tornar, apesar de parecerem intransponíveis, vão se tornar totalmente desaparecidos perante a fé. Então, um grande ponto é que não é uma fé pequena, mas uma fé que realmente cresce, né? E aí, essa é a fé que a gente vai ter que buscar, né? Então, a fé, lembrando, não é uma barrinha que você agora tem mais fé, menos fé, mas é um músculo, vamos dizer assim, que você exercita cada vez mais. É como um organismo vivo que está em constante desenvolvimento. E bem, agora só um último detalhe aí, é justamente lá na parte da comunidade, fala justamente sobre que a fé, ela sem obras é morta, né? E aí vale a pena você ler a parte da comunidade, e aí você vai ver justamente que a fé, ela pode se tornar uma parte atuante, uma parte prática na sua vida. Hoje foi diferente, né? Eu fiz aí o início, mas eu não vou fazer o final. Eu convido o Jean para voltar, que ele é profissional disso daí, né, Jean? Rapaz, ficou bom, ficou bom. O Danilo já dá para ser contratado pela TV Novo Tempo para fazer as apresentações. Queridos, nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco e, como sempre, a gente não pode encerrar sem fazer aquele pedido especial para que você siga aí o canal, compartilhe, deixe seu like e deixe também sua pergunta. É interessante, a gente gosta de saber o que é que você está achando de tudo isso aqui. Às vezes uma pergunta, uma dúvida que ficou, não deixe passar despercebido, deixe lá no comentário que a gente vai fazer questão de trazer a pergunta para cá e responder, e você terá assim a sua resposta, tá bom? Deus abençoe a todos. Queridos amigos, mais uma vez eu agradeço por você estar aqui conosco. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado por mais esse estudo da Tua Palavra. Que lição maravilhosa, tema importantíssimo acerca da fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a de fato termos uma fé consolidada no Senhor. Isso é muito importante para a nossa caminhada contigo. Abençoa cada um de nós, abençoa os nossos queridos amigos, colegas que estão nos acompanhando, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém.